Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu tô aqui mais uma vez na mesa, novamente com o meu amigo Rodrigo Jonatas, amigo do peito há muitos anos, e também o nosso querido Raniel de sempre aqui, Raniel que puxou as conversas nos últimos vídeos. Hoje eu vou estar direcionando isso, e a gente vai estar tratando hoje sobre um assunto polêmico. Não sei se vai ser tão polêmico quanto o último vídeo, mas é um assunto polêmico também, sobre o cristianismo e o comunismo. Existe como um cristão ser comunista? O que é o comunismo? A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. E eu vou começar passando para o Raniel aqui para ele fazer a primeira pergunta e a partir daí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, tá bom? Vamos lá, Raniel. Faça a sua pergunta. Quero fazer uma pergunta geral. Geral? Sem entrar ainda na questão do comunismo em si, mas é porque as ideias estão vinculadas a parte política que a gente chama de esquerda, né, no Brasil. Por que você, na sua opinião, por que boa parte dos evangélicos brasileiros consideram que ser de esquerda não é de Deus? Eu acredito que isso está muito associado, infelizmente, ao desenvolvimento do evangelho, no sentido do conservadorismo do evangelho, sabe? Porque ser de esquerda sempre vai estar associado com o progressismo, né? E a gente tem historicamente que as pessoas que assumem essa postura, primeiramente assim, você dizer que uma pessoa de esquerda ou de direita, isso está arraigado lá da época da Revolução Francesa, né? 1789. E aí aconteceu que as pessoas se dividiram ali numa sala, no auditório, para poder debater o que ia acontecer politicamente dali para frente, e coincidentemente escolheram do lado esquerdo as pessoas que faziam parte do povo, da classe trabalhadora, e do lado direito se reuniram as pessoas que representavam a burguesia, que eram detentores das propriedades, dos meios de produção da época. Então, quem era de esquerda naquela época queria que as coisas mudassem. E quem era da direita queria o conservadorismo, queria conservar as coisas como eram. E desde então, a esquerda tem sido associada com esse movimento que é de rompimento, que é de você mudar as coisas, de você romper com o que está estabelecido, né, e deixar de lado o conservadorismo para as coisas mudarem, para favorecer uma parte maior da sociedade. Então hoje mesmo a gente vê no Brasil que quem tem mais tendência a defender os direitos das minorias, quem tem mais a tendência a defender os direitos dos trabalhadores, são os partidos de esquerda, as pessoas que se dizem de esquerda. E infelizmente a igreja evangélica ela tem demonizado principalmente as minorias. Então se você pega as minorias que são os LGBTs, que são os povos indígenas, muitas igrejas condenam os povos indígenas, acham que eles praticam, a fé deles é demoníaca, enfim, os negros, as mulheres. E aí você tem uma direita conservadora que quer ditar como que essas pessoas têm que agir, como que elas têm que se comportar e tudo. E aí, diante disso, a igreja atribui à esquerda uma demonização por ela tomar partido dessas minorias. Eu acredito que seja isso, né? E também a gente vê um movimento muito forte, porque tem sido, principalmente nos últimos anos, eu acho que ainda foi pouco, ainda foi incipiente, mas houve um movimento de valorização, de empoderamento dessas minorias, e isso infelizmente incomodou uma grande parte da direita brasileira e consequentemente de representantes da igreja. E aí, a partir disso, você passa a dizer que quem é de esquerda é de Satanás, não tem como um cristão ser de esquerda, enfim, coisas desse tipo. Você é cristão? Eu sou cristão. E progressista? Sou um cristão, sou de esquerda, sou progressista, e eu acredito mesmo que do modo como as coisas estão,
eu sou da ideia de que tem que haver um rompimento com um sistema, né? Principalmente se a gente pensa, eu penso ainda mais no viés ecológico, né? Quando a gente pensa no que tem acontecido no mundo, né? A maneira como os recursos naturais eles têm sido devastados por esse sistema capitalista, e o capitalismo ele é baseado numa lógica de acumulação infinita. Então a gente vê as pessoas defendendo um sistema capitalista, mas se a gente for pensar, é um sistema que ele vai levar à destruição da humanidade, à destruição do mundo, dos recursos naturais. Já tem levado, já tem acontecido, né? É um sistema que valoriza o lucro acima de tudo. E então, assim, você tem a acumulação infinita para recursos naturais que eles são finitos, e o resultado disso é uma desigualdade imensa, né? O Brasil hoje é o segundo país do mundo em nível de desigualdade, né? 1%. Opa! Me desculpa, gente, esqueci de pôr no silencioso. Me perdoa, vai ter que ter corte aí. Pode ir. Você vai terminar de falar? Só vou terminar de dar um dado estatístico aqui, né, que 1% da população mais rica do Brasil concentra quase 1/3 da riqueza do país, né? Então é uma desigualdade que ela é muito forte, e ela não vai se desfazer, não vai se desmantelar mantendo as coisas como estão, sabe? Então não tem como você... Eu acho que isso é uma injustiça muito grande. E para mim, né, quando a gente pensa na definição do reino de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 4, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, que ele é paz, ele é alegria, ele é justiça, né? Então quando você pensa que o reino de Deus ele tem que ser justiça, e a gente tem que começar a estabelecer esse reino aqui na terra também. Então se o reino é para ser justiça, esse sistema não é justo. Então quem fala que existe meritocracia no capitalismo e tudo, não existe. É uma falácia, porque o ponto de partida das pessoas é muito diferente. Então quem nasce numa família rica vai ter um desenvolvimento na sua vida muito diferente de quem nasce numa favela, quem nasce com circunstâncias adversas e tudo mais. Só para o pessoal de casa entender, se a gente fosse definir o seu nível de esquerda, você é mais PCdoB, PSOL, PT, Ciro Gomes, PDT, Rede, Marina Silva, como é que tá esse nível? Ou seria uma centro-esquerda light, não sei. Não, hoje eu sou pessoalista, né? Eu sou do PSOL. Do PSOL, Isso, eu sou do PSOL. Eu apoiei na última eleição presidencial a candidatura do Boulos. Eu sou hoje estudante de arquitetura, já participei de um coletivo que atuava junto com o movimento dos Sem Casa de Belo Horizonte, né? Já tive militância nessa área também e tudo, e justamente por isso a gente vê como que é triste essa desigualdade, como a concentração de renda ela é injusta no país, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil onde a gente está, nessa realidade que a gente tem principalmente. Eu tenho um ponto aqui. Você começou a falar da Revolução Francesa, sobre a questão da direita e esquerda ter começado lá, e as duas elas procedem da mesma origem. O povo se revoltou contra o rei, eles depuseram o rei, mas nesse período o rei ainda estava na França e eles estavam decidindo até mesmo o futuro. E nesse princípio da Revolução Francesa foram os que defendiam a direita, se eu não me engano, que eles assumiram o poder durante um período, não sei se 3 anos, algum período rápido. Logo em seguida, a esquerda assume o poder. Mas aí a esquerda ela vai tomando poder de tal ponto, e vai crescendo, que se eu não me engano, Jean-Pierre, que ele toma em determinado momento... Robespierre. Agora ficou bonito. Ele assume o poder de tal forma que ele fala assim, olha, o que eu penso sobre o comunismo ele não pode ser implantado agora. É necessário um governo mais duro para que eu possa agora implantar o socialismo. Não vou dizer que é o socialismo que ele falava em si, mas a visão completa da revolução. Quando Robespierre ele chega a um determinado momento que, se eu não me engano, ele assume um poder total, que ele começa a perseguir a igreja.
E eu acho que isso que é o grande problema. Robespierre, ele toma um medo tamanho, ele queria implantar uma coisa boa, uma igualdade, sim, mas só que, ao que eu vejo, cara, todo o movimento esquerda, ele tem um ideal muito bonito, mas na prática ele não se sustenta. E quando você vê isso, ele começa agora a perseguir, fazer aquilo que ele condenava que o rei fazia. Ele tem um poder autoritário para assim, não, para que o povo possa viver nessa me desculpe, mas o que eu creio, nessa utopia que ele pensava, ele agora virou a mão de ferro e a guilhotina começou a correr solta. Padre era morto, gente que reclamava do preço do pão estava sendo morto, e virou um período de sangue, se não me engano, o período do terror, e depois tem um terror pior ainda. Isso tudo por uma ideologia que a princípio ia defender o povo, mas que vira um regime como é que é? Totalitarista. E aí, será que todo movimento de esquerda, apesar de ter uma visão que vai ajudar o povo, no final das contas ele não se torna esse governo, cara? Mas será que a gente não pode pensar nisso a respeito do capitalismo também? A respeito das lideranças de direita? Porque tudo que você falou aí, né, é consequência da concentração do poder e do estabelecimento de um governo que ele é autoritário, que ele é totalitarista, ele é absolutista, né? Então a democracia ela perde força e infelizmente não só nos governos de esquerda, quando a esquerda está no poder, a gente tem enormes exemplos de governos de direita, inclusive hoje ainda existem, né? Na Nicarágua atualmente, por exemplo, em outros lugares, na República do Congo, existem ditaduras que são de extrema direita, né? Então são ditaduras que fazem com que o povo sofra, que elas se dizem a favor do povo, elas tomam poder com o discurso de que vão lutar pelo benefício das pessoas, para acabar com a desigualdade e tudo mais, mas acabam se tornando ditaduras que aterrorizam as pessoas e tudo. Isso o que você está criticando, na verdade, é o autoritarismo, né? Que pode ser tanto por um viés da esquerda quanto da direita. E isso é um problema em todos os regimes, né? Isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Tanto no espectro político da esquerda quanto da direita, o totalitarismo ele tem que ser banido, ele não pode ser, ele é inaceitável. Você acha, então, que na sua concepção de mundo, a Constituição brasileira ela deveria ser refeita? Não acho. Na verdade, não acho por enquanto, né? Não, porque eu estou falando isso porque você falou de uma ruptura total com o sistema. E se a gente for pegar um pouco do socialismo, da ideia um pouco marxista, né, do processo, eu quero entender qual o nível de ruptura que você acha que tem que haver. O nível de ruptura que tem que existir é um nível de você tornar o capitalismo obsoleto, né? Você tem que superar o capitalismo. Como que a gente vai superar o capitalismo? A superação de uma coisa tem que ser feita com uma outra que é melhor, né? Então, o socialismo, Marx idealizou o socialismo como sendo a próxima etapa do capitalismo, né? E segundo Marx, é inevitável de acontecer. O capitalismo ele vai colapsar. Isso a gente pode ver como que muita gente fala, mas o socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. O capitalismo não está dando certo também, né? Se você pensar, tem 50 milhões de pessoas hoje que estão fugindo dos seus países por causa de crises, de guerra civil, causadas por disputas de poder que o capitalismo incentiva e tudo mais. Mas sabe o porém que eu encontro no socialismo? Que, cara, aonde eu vejo socialismo, que a gente estava falando aqui sobre religião, no caso, o cristianismo e o socialismo ou o comunismo, os caras impõem restrições ao cristianismo. O cristianismo e até outras religiões também. Por exemplo, a China. A China hoje a gente pode falar que é o maior país socialista que existe, apesar que a China ela tem assumido uma postura muito mais capitalista em si, que ela tá
fazendo comércio com todo mundo, ela quer dinheiro também. Só que ainda tem um regime, se eu não me engano, socialista chinês, ou comunista chinês. Comunista. A China comunista. Mas não, assim, não politicamente ela é um país comunista. Não é comunista porque a visão comunista ela não é estabelecida. Isso, não, eu tô falando de nome, assim, politicamente. Politicamente. Mas aí, só resumir o negócio da China. Só uma nomenclatura. Só uma nomenclatura. Justamente. Mas aí a questão da China, por exemplo, às vezes a gente vê falando da igreja perseguida na China, mas você vê, for olhar na China, e a China permite o cristianismo. Só que, o que a China não permite? A China não permite que você pregue a sua fé. Mas aí, como é que eu vou falar? Eu creio num Deus que eu preciso pregar Ele. Porque eu creio que Ele é a verdade. Jesus é o único caminho. Mas aí eu tenho um governo que se repete muitas vezes dentro do socialismo, que ele fala assim, olha, toda religião é válida, mas você não pode influenciar o outro a ir para a sua religião. Aí que eu vejo um problema grave, cara. Isso também se aplica a governos de direita, né? A gente tem perseguições também, a gente tem cerceamento de liberdades e de direitos também em governos totalitários de direita. Então, isso... Só para citar um exemplo do Jamil, eu só dando uma coisa. No período imperial no Brasil, né, os crentes tinham dificuldade de entrar aqui. Né, e o governo brasileiro não era um governo de esquerda, né, era um governo mais ligado a algumas ideias liberais até, Dom Pedro. Mas assim, havia um cerceamento dos protestantes em relação a isso. Havia os católicos podem, mas os protestantes não. E o Brasil tinha religião oficial também. Chegou um ponto dos jesuítas serem expulsos do Império, né? Eles foram expulsos do Brasil, eles foram mandados de volta para Portugal, né? Porque o governo achou que eles não estavam atendendo mais aos interesses do governo. Então houve um cerceamento da liberdade deles também. Então isso a gente vê em vários governos. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que tentar adiar um pouco o fim do mundo, porque as transformações climáticas estão acontecendo. Hoje eu vi uma foto das cataratas de Foz do Iguaçu, tá tudo seco lá, cara. Então assim, eu tive a oportunidade de visitar aquele lugar em 2015 e era impressionante o volume de água. Você olhava para aquilo e pensava, gente, isso nunca vai acabar esse tanto de água que tem aqui. E tá tudo seco, né? Porque o regime das chuvas tem mudado. É uma cena que dá medo. Sim. Da mesma forma, a gente tem os derretimentos das calotas polares, né, que estão prejudicando enormes números de ecossistemas e tal. E tudo isso é para atender uma demanda de exploração dos recursos naturais por grandes corporações, né, por indústrias gigantescas, conglomerados que produzem todo tipo de coisa, que criam na gente necessidade de consumir cada vez mais coisas, né, e tudo. E essa é uma estratégia que o capitalismo precisa para ele se sustentar, né? Então ele faz a gente ter a ilusão de que a gente precisa consumir as coisas para a gente se realizar, e você acaba consumindo aquilo, e tem uma ação de marketing fortíssima e tudo, e a questão da obsolescência programada. Então você compra um celular, o celular é programado para estragar antes de você terminar de pagar a última parcela. Eu tô precisando de um novo já. O celular já estraga, e aí você já tem que comprar um outro, e isso não tem fim nunca, né? Sim. O Fordismo, né, que é um ícone também dessa questão do capitalismo, o Fordismo prega isso, para você ter uma ideia, né? Fala, você tem que fazer as coisas, mas você tem que fazer as peças do carro, mas você não pode fazer elas tão bem feitas assim. Ela tem que estragar. Ela tem que estragar, porque você vai ganhar o dinheiro quando você vende o produto, e depois você vai ganhar mais ainda depois na manutenção. Você tem que tem que restringir ainda. As peças têm que ser exclusivas, né? Então dificilmente você consegue a peça tem que ser feita diferente. Então cada edição do carro, cada ano que passa, a peça muda para você ter demandas por coisas diferentes. Então isso é uma contradição do capitalismo, e essas grandes corporações, essas grandes empresas, elas estão na mão de pessoas que representam, né, uma porcentagem mínima da população do planeta, né? Então muita gente concentra muita renda e muita gente passa necessidade. Queria só falar uma coisa interessante. A gente está num momento no Brasil de muita intolerância contra opiniões que não são as suas, principalmente política, né?
Então é só para dizer claramente que essa conversa não acontece. Depois, se quiser colocar na edição, lá na primeira parte do vídeo, essa conversa não acontece entre pessoas de esquerda. Essa conversa acontece entre pessoas que, por mais que tenham visões diferentes de mundo e de política, conseguem conversar de forma respeitável, educada, né? Se respeitam as divergências e por mais que eu não concorde com alguma coisa, até no vídeo passado. Eu tenho que... Nós somos seres absolutamente sociáveis, né? Então eu não tenho que concordar com tudo, mas eu tenho que ouvir, conversar, tá aberto. Então, num Brasil de intolerância, onde as pessoas demonizam tudo e não querem conversar, a conversa é boa por isso. Eu pessoalmente concordo com algumas coisas algumas das lutas progressistas. Acredito que o Brasil realmente... Eu posso discordar de outras coisas, enfim, mais radicais, mas eu concordo que que algumas reformas precisam acontecer no Estado brasileiro. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você acha que o Evangelho... Você acha que o sistema que você acredita ele está mais próximo do Evangelho do que o sistema atual? Você acha isso? Ou você diferencia a sua crença política do Evangelho que você crê? Eu acredito que, se a gente for pensar na questão da justiça social, né, o socialismo está muito mais próximo das atitudes de Jesus, do que ele fazia, do que o espírito capitalista, né? Então, se a gente for pensar em Jesus ali na porta do templo, expulsando aquele pessoal que estava ali vendendo coisas para as pessoas que estavam ali, explorando a fé dos outros e tudo. Se a gente for pensar no Jesus que ele não agia de acordo com essa lógica meritocrata que o capitalismo prega, né? Então, quando ele encontra com aquela multidão que queria apedrejar a mulher adúltera, né, do ponto de vista da meritocracia, ela merecia o apedrejamento, né? Mas Jesus rompe com isso. Ele fala, não vai ser assim. E aí defende que a gente pode dizer como se fosse ela era uma minoria ali naquela circunstância, né? Então, eu enxergo, né, e várias pessoas pensam assim também, que o Evangelho, quando a gente pensa na questão da distribuição melhor da renda, de justiça social, de você promover um fim da desigualdade, né? Você promover oportunidades iguais para as pessoas, para elas terem a chance de partir do mesmo lugar, você está aproximando muito mais a realidade material das pessoas do que o Evangelho prega. Cara, eu concordo no que você está falando aí, que realmente o socialismo, o comunismo, a visão de esquerda, ela parece muito mais uma visão cristã. Mas na prática, cara, ela não se sustenta, porque a visão cristã, ao meu ponto de vista, eu acredito que o Daniel também, é tudo a partir de Jesus. Você está falando aí que a partir simplesmente do que o homem pode fazer, pelo menos é o que eu imagino, talvez eu esteja errado, simplesmente da nossa força, do nosso braço, a gente pode agora, como homem, por si só, chegar a um convívio de paz plena, onde que todo mundo vai ser igual, onde todo mundo vai ser assistido. E, cara, isso, por mais bonito que seja, eu acho isso utópico se não for vivido através do Evangelho em Jesus. Porque ele vai nos capacitar a isso. Nós por mim mesmo, vamos falar, a gente é ruim, cara. O ser humano é ruim. Sabe por que eu não acredito na visão comunista? Porque sempre vai ter alguém que vai distorcer o negócio. Tanto a visão socialista também. Então, ao meu ver, o mundo não é de socialismo, não é comunismo, não é o governo de direita. O mundo precisa de Jesus. Igual, eu sei que você tem horror ao Bolsonaro.
Você discorda completamente do Bolsonaro. E eu acredito que você acha que o Brasil tem que ficar livre do Bolsonaro. Mas a verdade, para mim, que o problema do Brasil não é o político. O problema do Brasil é o brasileiro. Nós temos a nossa política, aquilo que nós merecemos, aquilo que nós colocamos lá e uma expressão do que nós somos. Então, simplesmente aqueles que estão no poder, tanto na época do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro agora, é simplesmente, ao meu ver, a expressão do próprio brasileiro. Então, a mudança não tem que começar a partir de um pensamento. Eu acho que a mudança começa a partir do evangelho que nós cremos. Isso é que transforma o mundo, ao meu ver. Porque fora isso, eu acho que todo o sistema ele vai colapsar em algum momento. Porque o homem por si só, ele é mau. Se a gente for pensar na Revolução Socialista que aconteceu na Rússia, né, eu tenho até uma série do Netflix, o Trotsky, né, recomendo assistir. Vou procurar. É bem legal a série. Ela tem um foco bastante fiel à história. Né? Então a Revolução Russa ela aconteceu em 1917 e infelizmente o Lenin, que era um dos cabeças da Revolução, ele foi ferido e não pôde assumir, e ele era um dos idealistas do socialismo, que era um dos líderes mais carismáticos que tinha, e a gente nunca vai saber direito como teria sido, né, no caso ele assumisse a liderança do povo naquele momento. Cara, mas aí atribuir a um homem, fala assim, o Lenin tivesse conseguido, cara, ele é um homem. Calma. Por isso que é o meu... Isso que eu vou dizer. A gente nunca vai saber, e infelizmente assumiu Stalin, né, e foi o que deu. E foi um império de terror. Uhum. A série mostra isso muito claramente, a história a gente está cansado de saber, né, e era um reino de terror, né, que as pessoas viviam ali. Então chegou o ponto dos artistas, das pessoas que estavam envolvidas com a cultura serem exilados, mandados embora do país, né? Quem discordava do regime era assassinado, e tudo mais. Então a gente tem esse exemplo ruim, né? Por outro lado, quando a gente pensa, vamos pensar na América Latina aqui, quando a gente pensa em Cuba agora não é mais ela rompeu já com a questão do socialismo, já assumiu uma postura capitalista, né? Acho que uns 2 anos atrás eles se admitiram, deram fim ao regime. Ainda há um resquício lá do socialismo, mas o que acontece em Cuba? Cuba é uma ilha subdesenvolvida, um país pobre, que não tem condição de produzir e suprir essa realização pessoal das pessoas pelo consumismo que o capitalismo promove. Né? E apesar de eles estarem muito, muito próximos ali dos Estados Unidos, acho que são 100 quilômetros só que afastam a ilha do continente, eles tiveram uma aproximação muito forte com a União Soviética na época, né, da Revolução Cubana. E aí o que eles fizeram? Só, a gente não tem condição de prover essas bugigangas que as pessoas compram para se sentir realizadas, mas vamos promover então para essas pessoas uma realização humana. Então a gente tem em Cuba índices de educação, de acesso à saúde, de acesso o Estado ele ampara as pessoas de um jeito que Cuba tem índices de desenvolvimento humano de países que são desenvolvidos, sabe? Tanto que a gente viu agora na crise do Covid, Cuba mandando médicos aí para a Itália, né, para outros países da Europa. Há pouco tempo a gente tinha médicos cubanos aqui também, né? E tudo mais. Então, assim, é uma medicina que ela é reconhecida no mundo inteiro. E você vê um país que é pobre, um país que é... Mas em Cuba mesmo, eu vou até jogar um pouquinho pro Raniel também. Cara, não, jogar pra você também. Vamos. Cara, eu tive uma professora, não lembro qual ano, e ela falou sobre o socialismo. A primeira vez que eu ouvi sobre socialismo, que eu lembro que foi com essa professora. Quando ela me falou, eu falei assim, poxa vida, esse negócio é bom demais. Foi a primeira impressão que eu tive, foi, poxa vida, o mundo está precisando de socialismo. E ela falou uma frase que eu não esqueci mais. Eu não lembro da aula toda, mas eu lembro da frase dela. Ela falou assim, olha, o socialismo ele tem um problema. Ele não divide simplesmente a riqueza, ele divide
a pobreza. Por exemplo, você falou de Cuba. Cuba, apesar de ter alguns desenvolvimentos em várias áreas, é um país que eu vejo lá, assim, o pessoal não vivia, acho que tão bem assim, não. A gente viu o Fidel Castro lá com Rolex, vivendo uma vida de muito mais ostentação, mas o povo cubano, será que ele estava vivendo essa prosperidade assim? Vou jogar primeiro pro Raniel, depois você vai também. O que você acha disso? O que acontece? Foi sensacional, a pergunta foi boa, né? O que acontece? Desculpa aí, gente, a mente. A ideia socialista é uma ideia generosa, de mundo, né? É uma ideia muito até hoje, né? Nós o comunismo em si não foi experimentado, concorda? É verdade. Não foi experimentado ainda. Então a ideia comunista em si, ela não há você não tem assim, ó, foi assim aqui, a gente tem um exemplo de um país assim. Então assim, eu acho que é uma ideia tão generosa, eu vou tentar misturar um pouco porque eu sei um pouco sobre essas questões, com o que a teologia explica sobre o mal do pecado. Acho que é tão generosa que ela não permite ser aplicada. Qual que é o problema? Por exemplo, você tem uma revolução, e o cara que toma conta agora do poder para fazer com que tudo seja de todos, ele se apropria disso. Então, eu sei que você não apoia isso, né? As pessoas têm a ideia que apoia, mas ser socialista não significa apoiar ditador, exatamente, não significa apoiar perseguição, não significa apoiar cerceamento de liberdade, não significa nada disso. Só que os exemplos que tivemos de países que tentaram, pelo menos no nome, aplicar esse regime, fizeram essas coisas. Então você tem um número alto de mortos em relação à Revolução Russa. Você tem um número alto de perseguição em Cuba, né? O próprio Che Guevara disse que fuzilava. Um vídeo dele na ONU, isso ficou famoso, né? Não sei se foi na ONU, mas esse vídeo é claro. Então ele disse que fuzilava e que ia continuar fuzilando. Você tem linhas da esquerda que defendem uma limpeza, eu sei que você não defende isso, mas uma limpeza numa revolução literal, uma limpeza dos conservadores no sentido de matá-los mesmo. Então a fala de um presidente de uma organização comunista no Brasil que diz que para conservador você entrega uma pá, você conversa com ele com uma pá para ele cavar a cova dele e um fuzil para fuzilar a cabeça dele. Então eu estou dizendo assim que existem o ideal socialista não é desse grupo que defende a morte. Então eu não sou desse grupo, mas estou defendendo você no sentido de dizer que há um consenso em boa parte da mente de muitos brasileiros de achar que ser de esquerda é defender a União Soviética, é defender a perseguição, ser ateu. Ser ateu, tem essa questão. É um fato que nesse ambiente da esquerda há um maior número de pessoas que ainda defendem que o Estado não deve ter religião e que tal. Alguns defendem que religião pode ser até uma utopia, é o ópio do povo, né? É uma fala, é uma... Marx disse isso, Marx disse isso. A igreja, ela era o ópio do povo. Ela devia ser isso. Por causa do sistema que ele tinha em mente de implantar, a igreja seria um obstáculo dessa ideia, assim, mais ou menos, né? A gente não vê na obra do Marx uma relação com a religião assim dessa forma adversarial. Não, eu não estou falando do Marx no sentido da obra dele, estou falando assim da ideia do que transparece que os regimes de esquerda pensam, assim. Eles acreditam mais ou menos que é um obstáculo. Afinal de contas, como você disse no início da conversa, as ideias conservadoras estão mais ligadas às igrejas protestantes, né? É uma questão histórica. O protestantismo brasileiro ele foi influenciado por outros países com outras
outras linhas políticas. Mas então eu acho que assim, que é uma ideia generosa, mas é uma ideia que ainda não conseguiu ser aplicada. Então assim, a gente parte, é uma concepção. Eu acho, aí eu vou te perguntar agora, usando a pergunta que já me deu para mim, o que você acha da social-democracia? Que é o que o PSDB, o Ciro Gomes, que não é um cara socialista, mas é um cara que consegue mesclar um pouco de alguns ideais daqui e conversar um pouco com aquilo que a gente tem de real hoje, que é o nosso atual sistema. Eu acho que a gente tem visto o pessoal que se diz liberal, né, os neoliberais e tudo, principalmente agora nesse momento de crise do Covid, que pregava o Estado mínimo, né, que pregam aí que as pessoas têm que ter liberdade para empreender, né, para fazer o seu dinheiro, para alcançar os seus méritos, né, pelo seu esforço, né, essa coisa de fazer a gente acreditar que existe a possibilidade de ascensão social através do nosso próprio esforço, nosso trabalho, né, e tudo, em alguns ou pouquíssimos casos isso acontece mesmo, né, tudo, mas no geral a gente sabe que é muito difícil. E a gente vê agora, nesse período de crise, a falácia que isso é, né? A gente viu o presidente da Latam esses dias falando que o governo tinha que pôr dinheiro para socorrer as empresas aéreas, senão elas iam quebrar. Então, assim, como que esse neoliberalismo que tem sido defendido pela social-democracia, ele se sustenta quando ele fala que o Estado tem que ser mínimo, quando a gente está tratando de questões de direitos, de afirmação de minorias, né? Quando a gente está falando de políticas públicas que vão beneficiar quem realmente necessita, quem sofre de injustiça social. E aí, quando eles estão na dificuldade e é a conveniência deles, eles querem que o Estado socorra. Então o Estado é mínimo só quando convém. Cara, aí que é a questão. Eu não tô falando, não vou defender simplesmente lá o empresário, falar assim, não, isso aqui tá certo, aquilo lá tá errado. Eu acho que tem erros em todos os lados. Não vou ser hipócrita, não. Tem erro na direita, tem erro na esquerda. O problema é, eu vejo a qualidade na esquerda, mas você vê a qualidade na direita? Antes de você responder, o problema é que talvez eu estou enganado, que eu vejo no cara que se defende a esquerda, é que ele olha para a direita e só vê o mal. Eu entendo que tem muita coisa boa na esquerda, mas eu não vejo ela sendo implantada de forma literal, apesar que os ideais são bons. Mas você vê alguma coisa boa na direita? Vamos pensar assim. Quando a gente olha para a conjuntura política dos últimos anos, e a gente vê, por exemplo, os direitos trabalhistas sendo dilapidados da maneira como foram, né? E aí gente da direita vindo falar que o cara que entrega de moto o iFood é empreendedor, né? Eu perco a fé mesmo nessa política de direita, sabe? Sei, mas tem tantos países hoje de primeiro mundo, ou melhor, a maioria deles, que são países muito bem sucedidos, que a sua população, na verdade, ela está muito melhor do que a maioria dos países que defendem o regime de esquerda. Os poucos que tem, a população ela é muito mais oprimida. E a gente tem um número de países que defendem o capitalismo que a qualidade de vida é muito melhor. Ou seja, o pensamento socialista, ele consegue ser muito mais implantado através do capitalismo. Ou seja, o seu objetivo final era que todo mundo vivesse de uma forma igualitária. Tem países que a pessoa tem uma condição muito melhor tendo uma visão capitalista. Mas você tem que pensar o seguinte, vamos pensar na Noruega, né, que é um país escandinavo, né, com a população pequena, todo mundo lá vive feliz, tem muito dinheiro, todo mundo está lá de boa e tal, é bem remunerado nos seus trabalhos e tudo. Mas todo esse bem-estar social que eles vivem na Noruega, ele é custeado pela exploração de outros países. Aqui no Brasil mesmo, na Amazônia, a gente tem mineradoras da Noruega que estão aí sendo multadas, que estão poluindo o meio ambiente, destruindo o meio ambiente, fazendo pressão para acabar com reservas indígenas. Então, todo lugar que você for, que você citar,
onde o capitalismo fez essas maravilhas, que as pessoas vivem bem e tudo. Todos os países desenvolvidos, eles estão desenvolvidos às custas da exploração social e ambiental predatória de outros países que estão em desenvolvimento. Eu acho que... Pode falar, desculpa. Você agora como cristão, você acha que esse mundo perfeito do socialismo é possível antes da instauração do reino de Deus? Antes da vinda de Cristo? Você acha que é possível? Assim, você acha que é possível esse mundo assim? Cara, eu não acho que seja possível, né? Porque nada... A gente é imperfeito, então tudo que a gente for tentar implementar vai ser imperfeito, né? Tudo vai ter conflitos, vai ter contradições, vai ter brigas, né? Igual a gente vai tentar... Igual é o sistema que a gente tem hoje. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu acho que a gente já está com o tempo bem avançado. Então, eu queria deixar como reflexão agora para a gente encerrar minha fala, que a gente precisa pensar numa alternativa, sabe? Porque para esse sistema continuar, para a gente perpetuar ele do jeito como ele vai indo, não tá funcionando. Está funcionando para uma parcela muito pequena da população. Então, se a gente for pensar, hoje a gente tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas no Brasil, né? São 800 mil e tantas pessoas que estão encarceradas no país. A população carcerária é gigantesca. 40% deles ainda não tiveram acesso à audiência com o juiz para poder ver se o cara vai ser condenado mesmo ou não. Então é muita gente que está sendo penalizada, porque essas pessoas estão presas por causa de uma política, são políticas públicas, uma política de encarceramento em massa. 70% dos presos são negros. Então, qual que é o sentido disso, né? Quando a gente pensa na questão da desigualdade social, do jeito como ela está gritante no nosso país, quando a gente pensa nas questões do meio ambiente, né? A gente viu que em Minas Gerais tanto de estragos do meio ambiente que as mineradoras causaram, até hoje nenhuma pessoa foi responsabilizada. E as empresas já tiveram autorização para voltar a trabalhar, para explorar tanto o meio ambiente quanto a mão de obra das cidades onde elas estão trabalhando. Já recuperaram inclusive o valor de mercado que elas tinham antes dos desastres que elas provocaram, né? Então, assim, esse sistema que a gente vive nele, ele presta, quando a gente pensa nessas circunstâncias, nessas coisas, é um sistema que a gente quer perpetuar? Eu não quero. E eu quero provocar essa reflexão em cada vez mais pessoas, para a gente ver o que faz com isso, porque não dá para continuar assim. Ok? Mas crer nisso tudo não significa que crer nisso não abala a sua fé, né? Não abala a minha fé em Jesus, né? Isso. Eu provoco essa reflexão nas pessoas, né? Eu já falo também, eu prego, inclusive, já aproveito, eu gosto de pregar também o evangelho que empodera as pessoas, que faz com que as pessoas gerem uma autonomia de pensamento e tudo mais, né? Sou da opinião também de que os pensamentos divergentes eles têm que ser respeitados, e inclusive religiões diferentes têm que ser respeitadas e tudo mais, porque Jesus não veio para se impor com violência e impor que né? Que ele devia ser a resposta para tudo, quem não aceitasse tinha que ser extirpado, eliminado, nada disso. Então, também não... A conversão não é uma obra do Estado, a conversão é uma obra do Espírito. Sim, e a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, porque a gente está num mundo que ele é material, né? A gente vive injustiças. Eu acho que um dos problemas da igreja é despolitizar esses debates, sabe? É querer se abster desses debates políticos e falar, eu não quero nem esquerda nem direita, eu quero Jesus e pronto, acabou. Mas vai ter que votar, né? Vai ter que escolher o candidato. E esse voto, ele tem implicações na sua vida, na vida das pessoas da sua família. Ele vai implicar nas decisões que vão afetar o futuro dos seus filhos, seus netos, enfim. E tudo isso a gente precisa ter um evangelho consciente, sabe? Social, ambiental,
economicamente falando, esse evangelho tem que despertar essa consciência nas pessoas. Não adianta nada a gente fazer com que as pessoas sejam um exército de zumbis de Jesus, sabe? As pessoas vão na igreja, batem palmas, cantam os louvores, mas não entendem o contexto que elas estão inseridas da história, não sabem como que as decisões políticas que elas estão tomando, ou que às vezes elas são levadas a tomar pelos discursos do púlpito, né? As consequências que essas decisões vão ter na vida delas. Então eu acredito que o evangelho ele tem que ser libertador também nesse aspecto. O evangelho também é cuidar dos órfãos da viúva também. Sim. Eu acho que o nosso tempo já estourou aqui, já em 5 minutos, mas a verdade é que, não sei se eu posso dizer, provavelmente não vou poder dizer por todos, mas o que o mundo precisa não é de um partido político. Apesar que os partidos políticos, eles estão aí e nós temos que votar de forma consciente. Mas o que o mundo precisa é de uma transformação a começar em nós. Em vez de eu simplesmente me abster de tudo, eu começar a falar, Senhor, o que eu posso fazer pelo próximo? Nesse período de confinamento, em vez de eu simplesmente ficar na minha casa, eu me pergunto, meu Deus, eu tenho que ficar aqui, mas será que eu não posso fazer alguma coisa? Que seja um telefonema, falar um Deus te abençoe, um abraço ainda que é distância, vou pensar assim. Eu acredito que o evangelho é a solução para qualquer regime político. Eu acho que regime político nenhum vai ter solução para nada. Como você mesmo falou, não vai ser implantado aqui esse regime. E também o regime de direita, ele não vai resolver nada. O que vai resolver, eu creio, o que já resolveu a nossa miséria, a nossa carência é o Senhor. E a partir daí, talvez uma mudança na igreja, de se permitir ser mais usada por Deus e fazer a diferença na vida do próximo, aí talvez a gente vai ver esse idealismo do comunismo, que é ver uma igualdade nos outros, sendo implantada, mas através de Cristo em nós. Você tem alguma coisa a comentar para encerrar? Eu só quero dizer o seguinte, que a fala final foi muito interessante. Nós vivemos em um país, vamos entender nossa realidade atual, nós vivemos em um país onde nós temos uma democracia representativa, é um Estado democrático de direito, onde quem decide, os governantes, são o povo, através do voto. Então é muito importante a gente sempre ouvir, analisar, perceber, estudar e definir o que você ou eu queremos para o futuro, né? Nossa, isso é respeitável no ambiente cristão, deveria ser. Eu devo te respeitar como cristão, você sendo socialista. E você deve respeitar o Jamil como cristão, ele sendo... Eu vou dar um exemplo, sendo discípulo de Kenneth Hagin. Discípulo de Kenneth Hagin. Vocês estão sendo o cara da prosperidade. E aí vocês dois me respeitem. Vocês vão me respeitar, porque talvez eu seja um liberal, por exemplo. E nós nos damos bem na igreja, nos cumprimentamos, mas temos algumas divergências políticas, do que nós olhamos para o mundo e falamos assim, olha, eu prefiro o Boulos do que o Bolsonaro. E o Jamil fala assim, eu prefiro o Ciro Gomes do que a Marina Silva. E o outro irmão... o outro irmão fala assim, não, eu prefiro o Geraldo Alckmin. Então, mas assim, isso tem que estar muito bem firmado na gente. Por que você prefere? Porque eu quero isso, isso e isso. E não um voto assim que a gente, vou votar nesse cara aí, porque é esse cara aí que vai resolver tudo, né? Então, no atual mundo que a gente tem, o salvador da pátria é muito ruim, essa ideia do salvador da pátria, do cara que vai mudar tudo. Porque é um regime democrático, de pesos e contrapesos, tem o Congresso, tem a Câmara Federal, tem o Senado, tem o Supremo Tribunal Federal. Os do Congresso são tão importantes. São tão importantes quanto... Então, por exemplo, se você que é um socialista, quando você vota no PSOL, né, você também vota nos deputados alinhados à sua perspectiva ideológica. Então, se eu, por exemplo, voto no Amoedo, por exemplo, eu vou votar nesses deputados alinhados a essa visão ideológica, porque se eu quiser que alguma coisa seja implantada lá, eu preciso ter a discussão eu preciso que o
Congresso também ande junto, né? Eu preciso que tudo ande junto. Então eu acho que esse momento é um momento de conversa, de a gente conversar. Eu acho que no meio evangélico tem que haver muito isso, de respeitar uma opinião contrária, diferente da sua, de ouvir, de querer. E isso é sabedoria, né? Ignorância é quem não quer ouvir, quem não gosta de ouvir, quem não gosta de... Por aí vai. Gente, a gente chega ao fim aqui do nosso Na Mesa hoje. Semana que vem, para contrapor o nosso tema, a gente vai tratar sobre cristianismo e o bolsonarismo. E a gente se vê aqui então semana que vem. Deus te abençoe. Tchau. Obrigado. Valeu.